E hoje, para fechar, nós convidamos a Eloá Sten, que já está aqui conosco. Eloá, um bom dia, seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite de poder aqui contar um pouquinho dessa sua história junto ao empreendedorismo. Bom dia a todos, né? Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história, né? Para ver se a gente consegue inspirar tantas outras pessoas, né? Porque eu também, né, busquei inspirações de tantas outras, né? Então, assim é a vida, é uma constante. E agradeço muito, né, vocês mais uma vez, né, ao Carlos, né, à Ana, pelo convite. Eu fico muito lisonjeada, né? E a gente fica aí há quase 40 anos, mais precisamente 38, que eu tenho a escola, e a gente fica, né, lá dentro, trabalhando, se envolvendo, e a gente, de repente, a gente acorda e fala, meu Deus, né? Já se passou tanto tempo, né? E parece que você nunca fez nada, né? Eloá, inclusive, uma observação que eu ia fazer, Tony, ao você apresentar todas as mulheres, né, especiais e empreendedoras que passaram por aqui durante essa semana, é importante que nós, cada uma delas, focando em um determinado assunto, né, em determinada profissão, né? Foram vários aí para que todos os nossos ouvintes possam ter aí uma ideia de o quão é importante e também difícil, né, empreender nesse país. E no meu ramo, né, em escola, em educação, né, de 38 anos até agora, a educação passou por diferentes processos, né? E o humano, ele vai se modificando, né? Então, a criança que eu recebi há 38 anos atrás é diferente da criança que eu recebo esse ano, né? E a gente, né, como adulto, você tem que ficar se modificando também, né? Talvez esse seja o melhor presente, né, para mim, que eu tive que se modificar e crescer, né? A escola é a alegria de crescer. Hoje ela é reconhecida como a sigla EAC, né? A gente encurtou um pouco o nome, mas um projeto muito complexo e muito grande. Tá? Mas para ter esse projeto muito complexo, muito grande, para ter esses 38 anos já de empreendedorismo aqui em nosso município, creio que não foi fácil para chegar até onde a senhora chegou nesse momento, e também não era, eu acho que a área da educação que lá atrás você pensava em conquistar. Conta um pouquinho do início da sua trajetória. É muito interessante esse início, né? Os meus pais, eles eram professores primários, né? Meu pai, ele exercia a profissão, sempre deu aula pro primário até o 4º ano. Minha mãe, sempre o 1º ano. E a gente via muito, ouvia muito essas histórias dele. Mas meu pai, ele tinha uma característica que era dele, né? Eu nunca vi meu pai sem um livro na mão. E meu pai, ele era, eu não sei como que como eu vou assim, descrever meu pai. Mas meu pai, ele era, assim, tinha umas manias. Então, de vez em quando, ele criava bicho da seda, né? E a gente ficava vendo o casulo, vendo a lagarta, né? E tudo isso eu participava com ele. Aí, depois, ele criou o pombo-correio, né? Então, tinha na minha casa uma infinidade de pombo, e esse pombo ia e voltava, né? E a gente participava de tudo. A gente ia viajar, ele falava, olha, essa floresta é assim, tem a evaporação. Olha, você lembra daquela floresta? Agora nós estamos no Cerrado. Então, ele sempre, né, dava uma aula, né, fora da sala de aula. E eu fui crescendo com isso. Na prática? Isso, na prática, mas sem saber. É porque ele era muito curioso, né? E eu fui me envolvendo com isso.
e participava de jogos. Eu sempre fui muito atuante, participava de jogos no Padre Fabiano, organizava blocos de carnaval. Eu sempre fui muito atuante. E quando chegou na época de vestibular, né, eu optei por geologia, né, e eu queria trabalhar na plataforma da Petrobras, né. Tinha livros, tinha jornais em casa que eu estudava, tal. Bom, saí do Padre Fabiano e prestei a Unesp em Rio Claro e não entrei. Fiquei na lista de espera e acho que Deus às vezes faz as coisas certas. Não entrei. Fui fazer cursinho em Campinas, né? E aí no cursinho, né, eu, na hora de fazer a inscrição para o vestibular, eu optei por um curso totalmente contrário. O meu curso era Economia Doméstica, né? Na USP também, em Piracicaba, junto com a Agronomia, na Exalc. E passei, né? E aí eu já sabia que era um curso um currículo muito aberto, né? Que eu podia fazer opções por várias coisas. E no decorrer, eu optei por desenvolvimento da criança e nutrição. E faltava um ano para eu me formar. Meu tio, que era prefeito aqui em Capivari, que era o Dr. Júlio Forte, ele me convidou para abrir a primeira creche aqui em Capivari. E eu vim. E era uma creche, ela chamava Recanto Feliz, e era onde funcionava o consultório do Dr. Valmor, aí na Padre Fabiano. Uhum. Ela funcionou por uns 4 anos. E é muito engraçado, porque até hoje eu vejo algumas coisas, algumas ferramentas que eu usava, ainda se usa, né? Eu percebo às vezes, né? Então, a primeira creche fui eu que ajudei a fundar, né? Fui a coordenadora, trabalhava com nutrição e desenvolvimento da criança. Mudou o prefeito, saí, e aí? Vou fazer o quê? Né? E a minha tia também, que era a primeira dama na época, saiu, né? E vamos fazer o quê, tal, não sabia. Aí, numa conversa na esquina, né, numa esquina aqui, eu falei, tia, vamos abrir uma escola? Ela falou, vamos, né? Falei, só que eu quero abrir uma escola diferente. Eu quero abrir uma escola com método Montessori, aonde eu tinha estudado muito sobre isso lá na Exalc. E fizemos 2 anos de curso em Campinas, no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Íamos à noite todos os dias, eu grávida, né? Nossa, e a gente foi preparando para abrir uma escola e depois de 2 anos abrimos a escola. Em 97, né? Isso? Em 84. 84. Em 84. Eu abri a escola, né? Nós abrimos e era numa casa descendo o Augusto Castanho. Sabe naquelas casas do Masqueto? Nós ficamos lá 6 meses e depois eles pediram a casa e daí nós tivemos que mudar e nós mudamos. Hoje vocês não conhecem, mas antes a casa que nós mudamos, a gente falava que era a casa do professor Flávio e da dona Fernanda, né, que eram professores do Padre Fabiano. O doutor Flávio era professor de História e a dona Fernanda era professora do Magistério. E nós ficamos lá por 7 anos. Depois de 5 anos, minha tia sai da sociedade, né? E saiu assim no momento que ela quis, né? Acho que ela já estava cansada, mas eu acho que o fundamento da escola, sabe? Eu acho que eu era até um pouco mais imatura e ela foi importantíssima a participação dela na escola. Eu acho que foi o alicerce para para eu ir em busca. Depois que ela sai, daí eu começo. Abri o primeiro ano, né, o fundamental. Porque no início era só o ensino infantil, né? Só o ensino infantil, né? Nós abrimos a escola, a gente tinha 40 alunos, né? Mas a escola, assim, a gente tinha uma clientela que acreditava na escola, mas a gente tinha uma clientela aqui em Capivari que até hoje ainda não entende a escola, né? Porque é uma escola diferenciada. Quando eu saio, vou para São Paulo, né, apresento a escola nas oportunidades, todo mundo fala, Eloá, mas essa escola é fantástica. Mas a gente ainda, Capivari, é assim um pouco mais conservador,
né? Então a escola ainda tem, né, ainda algumas dificuldades, né? E uma característica que desde o começo, né, eu prezo é a parte cultural, né? Que eu acho que para a gente formar o humano, né, a gente precisa dar esse repertório cultural, né, para ajudar as pessoas a pensarem, a dar sentido às coisas. E a parte cultural é super importante, né? Então hoje a escola, né, ela mantém um centro cultural e justamente para isso, né, para a gente reforçar todo esse repertório que a gente pode dar para os alunos. O que nos chama a atenção, Tony, eu acredito que também quem pôde acompanhar durante toda essa semana, todas as entrevistas, é que em todos os segmentos que nós tivemos, né, nós notamos um ponto, eu acho que comum entre todos eles, que são as mudanças que todas vocês tiveram que encarar, porque existem as fases, as etapas, né, dos empreendimentos, e isso ajuda bastante, acho que fortalece, porque tira você daquela zona de conforto, né? Tira. E ontem, né, ouvindo a Vera, ela falou, a gente passou por tantas, a parte econômica, né? E é verdade, a gente teve aí, nesses 38 anos, a gente passou aí por tantas mudanças, né? Plano cruzado, cruzado novo, né? Teve uma época que a gente fazia o boleto para os pais todo mês, porque a inflação era 100%. Então, se o pai pagava 100, no outro mês ele ia pagar 200, né? Então, foi muita aprendizagem, porque você teve que se virar, né? E toda mudança gera uma certa preocupação, porque você não sabe, né? Mesmo sendo... Você sabe que é para melhor, às vezes você fica naquela dúvida. Fica. E não é só a mudança material, né? É a mudança da pessoa, né? As pessoas mudaram, né? Como que eu posso colocar uma escola, né, na cabeça de um jovem hoje, né, que vive esse mundo? Eu não posso mais. A gente tem que e não é porque a gente mora em Capivari. Eu tenho que formar para o mundo hoje. E o mundo está muito diferente de 40 anos atrás. A realidade está muito próxima hoje. Sim, muito próxima. E eu não posso falar, não, eu vou formar um aluno hoje, né? E para ele atuar, né, somente em Capivari, não. Ele tem que atuar no mundo. Hoje a escola é bilíngue. Por que a escola é bilíngue? Porque o aluno tem que ter conhecimento de uma segunda língua. E daqui para frente, a gente está pensando numa terceira, né? Porque o mundo está assim, o mundo é uma coisa só hoje. E antes não. Então eu tive que, mudar também. Eu acho que eu nunca tive uma zona de conforto. Eu nesse tempo todo. E sobre essa zona de conforto que você disse que nunca teve, como foi encarar uma realidade como empreendedora, como proprietária de um colégio aqui em nossa cidade, no momento que o mundo realmente precisou se reinventar? Você tem cerca de mais de 80 funcionários. 85. Creio que a quantidade de alunos também é enorme. E veio a pandemia. Como que foi esse momento para o empreendedorismo? Eu não sei como as coisas acontecem, sabe? Então, um ano antes da pandemia, eu tenho muitos amigos em São Paulo que é da educação. E esses amigos são, assim, sabe, o que é de melhor de educação, eles estão envolvidos. E eu achei que tinha necessidade de trazer um consultor, né, para a gente poder se atualizar melhor. Foi um momento que a gente precisava, né, de um empurrãozinho, né? E eu trouxe uma amiga, né, Andresa, e ela trabalhou conosco um ano antes da pandemia. Antes da tempestade. Isso. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que essa moça que veio aqui, ela tinha uma bola de cristal, ela falou, olha, nós vamos ter uma pandemia o ano que vem, então vou preparar vocês. Claro que isso não aconteceu. Mas
tudo que foi feito na escola, né? Daí, quando teve a pandemia, é claro que a gente assustou, a gente, né, ficamos desesperados, era uma coisa nova, não sabia, mas estava tudo tão preparado, que foi assim, super tranquilo, né? Não tivemos problema, tivemos sim, mas tudo foi solucionado, né? Por incrível que pareça, eu tive entradas de alunos na pandemia com aula online. Os professores sabiam, parecia que eles tinham aprendido. Então, sofremos, mas a gente tinha um pé no chão, né? Então, foi muito interessante. Isso a gente fala, né, com muita propriedade sobre esse período, né? Poderia até escrever um livro sobre isso, mas exatamente. Um momento em que ficou na história e quem teve a oportunidade de poder viver e sobreviver nesse momento, acho que vem de uma forma bem mais forte, né? Vem. Então, é claro que os pequenininhos, né, os alunos menores, a gente não tinha como, né, entretê-los. Mas a parceria com os pais foi tão importante que até eles se mantinham nas aulas virtuais, né? E os maiores também, sabe? Fazendo pesquisa, né? E foi interessante porque os pais acompanhavam as aulas. E os pais puderam entender um pouco mais a escola, né? Então, para nós, assim, o saldo foi positivo. Eloá, então podemos dizer assim para aquela mulher que está nos ouvindo, que tem vontade de empreender ou já está caminhando na área do empreendedorismo, que a reciclagem, o se reinventar, é a melhor opção para que uma mulher tenha sucesso no seu negócio? Sim, e não é fácil. Olha, eu tenho um marido, né, que entendeu muito bem toda essa situação. Porque eu, assim, fui uma mãe não ausente. E porque eu fazia muito curso, eu ia até para o exterior, e ele nunca me proibiu de nada. E meus filhos, né, eu, assim, queria colocá-los dentro da escola para eu poder conviver um pouco mais. Porque, eu não sei, os professores hoje, eles falam nas reuniões, eu não sei o que é escola, o que é Eloá, né? Eu fiquei muito, eu sou a escola e a escola sou eu, né? E então, eu, assim, nunca parei, nunca, né? E no meio disso, eu fui construindo um prédio, né? E hoje eu tenho um prédio bem formado e bem adaptado, com todas as exigências. E é muito difícil, foi muito difícil uma construção. E quando eu saí da casa da dona Fernanda, né, do seu Flávio, e fui para a escola, né, é um fato muito engraçado, porque eu acho, né, e aqui, se tiver algum pai me ouvindo, né, e que fez essa mudança comigo, eu queria agradecer muito. Porque eu não sei se foram os pais ou eu que fui louca, porque eu mudei, na escola não tinha pintura, a escola, assim, era num lugar que era barro, né, que não tinha asfalto, era um lugar que só tinha pintura por dentro, e é o primeiro andar. Então, o segundo e o terceiro, tinha pedreiro, né? Então, eu não sei, sabe, hoje em dia, se eu faria uma coisa dessa. Mas foi, assim, momentos de muito sofrimento, sem dormir, né? Então, eu acho que hoje nada vem por acaso, né? Eu tô, assim, hoje no momento de transição, né? Hoje eu tenho minha filha, que está devagarzinho fazendo essa sucessão. A gente tem trabalhado muito e eu nem sabia. Mas tem pessoas que tratam isso, uma sucessão. E a escola, como é uma escola, uma empresa familiar, eu preciso tomar muito cuidado e a gente já está vendo isso, né? E hoje a Marília, ela já está nesse processo de sucessão. Então, eu vou para a escola, hoje eu sou uma pessoa que vou visitar a escola,
né? Eu fico mais aí no Centro Cultural e vejo todo mundo trabalhando naquele sonho que eu sempre tive, né? Isso é muito gratificante, né? Vendo as pessoas continuarem esse projeto que eu tive há 40 anos, né? Isso, de certa forma, me emociona, porque foi realmente um sonho com muito sacrifício, né? Eu comecei com 5 funcionários, hoje eu tenho 85, né? E eu não lembro de ter atrasado nenhum dia salário de ninguém, né? E acredito que desses 85, o número que passaram ali pela EAC é muito maior, né? Porque tem aquele momento que aposenta uma pessoa, troca. Então acredito que você contribuiu a várias famílias aqui na cidade e também na região, né? Isso, e eu agradeço a cada um. Agradeço esses que passaram, né? De coração, e esses que estão aí, né? E muitos ninguém sai, né? Dificilmente sai. E hoje, né, a gente já vê, assim, pessoas se aposentando, né? E a gente começa a pensar, nossa, né, um ciclo, né, já está acabando, né? Eu estou nesse momento. E aqueles alunos que tiveram a oportunidade de poder estudar na EAC e hoje estão aí trilhando seus caminhos profissionais com sucesso, de vez em quando... Até mesmo muitos não moram mais aqui na cidade, né? Acredito que até fora do país. Fora do país, eu tenho. Vocês tenham. Tenho. Eles passam por aqui de vez em quando, dão uma passadinha por lá, lembra do passado. Passam, vão, né? Tem outros que já estão com os filhos lá, né? Tem alunos que já estudaram e levam os filhos, e aquela lembrança, eles falam, né? Eles olham, eu percebo que eles olham, né, e fala, olha, lembra aquilo, lembra do projeto Van Gogh, lembra do projeto, né, e a gente tem um projeto que foi muito bacana, que foi a escolha do Capivariano do Século, né, que eu introduzi esse projeto, né, para as pessoas se inspirarem nas pessoas que fizeram muito por Capivari numa época, né, então a gente estudou, né, o seu Geraldo, que foi escolhido, né, tinha o doutor Armelim, doutor Ovídio, doutor Egas, né, Moisés Forte, né, tinha o Lolo, que está vivo, né, então foi, isso, então foi projeto que os alunos estudavam e eles se inspiravam, né, e sei lá, pode ser que tenha alguns alunos aí que se inspiraram nesse projeto e estão longe, né. Eu tenho um aluno, né, que ele foi bolsista na escola e hoje ele está na Holanda, né? E ele fala para mim, olha, eu tô aqui, né? Nossa, a escola foi super bem. Então, essa volta, né, é gratificante, é isso que move a educação. Eloá, para a gente finalizar, você falou que está nesse período de mudança de vida, de tentar passar o máximo que pode para sua filha, mas aquele momento empreendedorismo não sai de você, porque você mesmo disse que agora está ficando no Centro Cultural. E é o momento que você está se dedicando para desenvolver mais a cultura aqui em nosso município e também divulgar mais a nossa cidade, como também os nossos artistas que são alguns consagrados internacionalmente, como também os artistas aqui da nossa cidade, né? Sim, a gente faz essa abertura, né, para isso, e é o que eu quero me dedicar. E falando, né, já que a gente está encerrando, então eu termino, né, eu falei muito do meu pai, e meu pai, ele conviveu numa época com Tarsila por um parentesco que ele tinha, né? E eu era pequena e quando a gente, mais jovem, não se falava muito de Tarsila, né? A gente não conhecia muito ela. E meu pai, ele contava, né? E ele sempre falava, Dona Tarsila, ele chamava ela de Dona Tarsila. Dona Tarsila era uma mulher que vivia em Capivari, mas era uma mulher que vivia à frente do seu tempo. E ele contava as histórias, a convivência que ele tinha com ela, né? E eu sempre falava, nossa, é uma mulher que vivia à frente do seu tempo. Eu não sei se isso também ficou incorporado em mim,
né? Sim. Que hoje, né, eu falo, né, de tudo que eu construí, né, dessa abertura, né, da diversidade que eu tanto acredito, né, nesse coletivo que eu trabalho, mas no individual de cada um, né? Eu acho que tem um pouco, né, dessas histórias que meu pai contava de Tarsila, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo, né, é que se você tem um sonho, né, e se você quer aquilo, né, vá em frente, vá em frente. As dificuldades vão aparecer, mas não deixa muito ela, né, absorver você. Né? Então, vai em frente, né, e busque. Às vezes as coisas não estão aqui. Às vezes as coisas precisam sair um pouco fora. Precisa mudar o CEP. Precisa. E trazer aqui, né? Eu acho que a escola, a educação contribuiu muito, né? Até para a educação de todo mundo. Eu acho que eu torço para a escola pública, né? Ser a melhor, né? Porque eu acho que todo mundo tendo educação, eu acho que a coisa anda, é o que precisa ter. A saúde vai bem, né? O respeito vai bem, né? A criminalidade vai bem, tudo vai bem. Então, eu acho que eu estou, assim, aberta para qualquer tipo de coisa que envolve educação aqui em Capivari. Eloá, muito obrigado pela sua participação, por contar um pouquinho, resumidamente, né, podemos dizer assim, Isso. a sua história de vida com o empreendedorismo, com a cidade de Capivari, com a educação. E nós vamos entregar uma rosa em homenagem obrigada. por essa semana que nós tivemos aqui na Raízes FM. Obrigada. Olha, essa rosa aqui tem 40 anos de história. Com certeza. Muito obrigado, então, pela sua participação. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, tá bom? E nós queremos também agradecer, né, Marquinhos, a todas as mulheres que estiveram aqui este ano, nessa semana especial das mulheres, a Dona Maria Cristina Pacheco, a Ângela Maria Góes, também a Carla da Quitandinha, a Letícia, a Vera Sarcinella e hoje finalizando com a Eloá, que ajudaram muito, né, Marquinhos? Histórias muito, muito bacanas, que realmente, se a gente pudesse, a gente ficava horas e horas aqui com elas para conversar. Para se ver o quanto é importante essas participações, dá pra gente sentir de que ficou muita coisa ainda sem falar. Muitas coisas importantes que acontecem, que aconteceram, que pode servir de exemplo para muita gente que está aí lutando hoje para poder... E olha, né? Parabéns por essa iniciativa. Eu acho que isso aí foi assim, está sendo assim uma coisa muito importante para a cidade. Essa abertura que você está nos dando. E ontem, inclusive, Marquinhos, eu fui até o consultório médico levar minha mãe passar por um retorno. A secretária de um médico aqui da cidade, doutor Fábio Guidetti, a Isa, ela comentou: nossa, que bacana o que vocês estão fazendo essa semana. Eu ouvi todos os dias as entrevistas, gostei muito de acompanhar as histórias. Ontem eu pude também dar uma volta na região central. Outras pessoas também se identificaram com histórias que foram contadas essa semana aqui. Então, obrigado mesmo a cada ouvinte, a cada mulher que se sentiu, né, Marquinhos? Representada com a história parecida. Então, muito obrigado a todas vocês. Obrigada eu, tá? Mais uma vez. Sucesso. A gente quer também agradecer aqui a Academia Lady Fitness, a Padaria Pão da Vida e também a Blumenhaus, que foram parceiras nosso aqui nesse especial, Semana Especial Mulheres Empreendedoras.